sou Paloca e hoje venho-vos falar dos livrinhos que eu li em abril de 2022. Como já vos disse em imensos vídeos, não li muito, só li 8 livros no mês de abril, li 3 livros em papel, li 2 e-books, ouvi 3 audiobooks e no total eu só li 2550 páginas. Isto para mim é muito pouco, realmente foi um mês em que li poucos livros, já vos expliquei porquê, depois ainda se vai juntar a Covid também, por isso foi realmente um mês de poucas leituras. Já sabem que eu gosto de ordenar os livros, do livro com menos classificação para o livro com mais classificação, e até neste campo não foi assim um mês muito famoso, porque eu podia ter lido 8 livros de 5 estrelas ou mais de metade de 5 estrelas e não foi isso que aconteceu, mas sem mais demoras vou então começar pelas 3 estrelas. Com 3 estrelas eu ouvi um audiobook, The Book of Cold Cases. Temos aqui a história de uma rapariga que tem um blog de true crime e que é muito interessada por casos antigos, e um dia aparece-lhe à frente uma senhora que tinha sido acusada em 1977 de matar 2 homens. E ela consegue uma entrevista com esta senhora, uma entrevista que normalmente ela não dava a ninguém e deu a esta rapariga, porque se calhar lhe achou curiosidade, como ela tinha o blog, como não era nenhuma jornalista e era tudo assim mais amador, se calhar achou-lhe piada, deu-lhe a entrevista é na sua casa, assim uma mansão antiga, ali também com alguns mistérios, e eu estava a gostar da história ao princípio. O que aconteceu foi que isto se resolveu tudo muito cedo, a meio do livro nós já sabíamos tudo ou quase tudo, e então eu achei que a parte do fim perdeu imensa piada por causa disso. Porque já estava tudo mais do que resolvido, mais do que explicado. Esta mansão também era suposto ser assim muito misteriosa e depois também não foi assim que eu dissesse isto realmente era uma casa que metia medo. Não achei que fossem assim propriamente cenas assim muito medonhas, por isso eu só lhe dei as 3 estrelas, porque sim, eu ouvi o audiobook com interesse, ouvi o audiobook em pouco tempo, mas na realidade esta resolução da história toda a meio do livro tirou-lhe imensa piada e parece que depois, o fim, estávamos ali a engonhar e que não havia nada de novo, por isso achei que não merecia 4 estrelas, por isso acho que as 3 estrelas são realmente as merecidas e que este livro não merecia mais. Felizmente só houve um livro de 3 estrelas, por isso vou-vos falar agora dos livrinhos de 4 estrelas e o primeiro livro de que vos quero falar é A Farewell to Arms, do Ernest Hemingway. O meu livro é uma Special Edition e já vos vou explicar porque é que é uma Special Edition. E temos aqui um livro sobre a Primeira Guerra Mundial, um livro passado em Itália. Ernest Hemingway também esteve na Primeira Guerra Mundial, foi condutor de ambulâncias na Primeira Guerra Mundial em Itália. E portanto este livro tem assim, se calhar alguma coisa aqui de biográfica. Até porque o nome da personagem, depois também explico aqui, o nome da personagem era para ter as iniciais de Ernest Hemingway, depois acabou por não ter, mas se calhar foi muito daquilo que ele viveu na Primeira Guerra Mundial, que ele espelhou aqui nesta história. É uma história de guerra, mas também uma história de amor. Portanto, temos aqui uma história de amor. Eu não sou propriamente muito romântica, já vos expliquei isso várias vezes, mas acabei por gostar desta história de amor. Não vos vou dizer porquê, porque eu acho que isso era estar já aqui a tirar um bocado de piada ao livro ou a dar aqui um grande spoiler. E então temos aqui essa história desse protagonista na Primeira Guerra Mundial e de todas as peripécias que ele passou, de todos os problemas, de quando esteve internado no hospital. Gostei da história, gostei da escrita. Eu gosto da escrita do Ernest Hemingway, é uma escrita simples. Não é nada pretenciosa, mas eu gosto da escrita do Ernest Hemingway. As frases são pequenas, são curtas, é aquilo que ele tem a dizer. Eu também sou muito assim. Sou muito sucinta quando estou a escrever, por isso é que eu acho que não podia ter um blog, porque eu fazia ali a minha review em 3 frases, porque não tenho jeito para estar aqui a enrolar o croquete e para escrever assim coisas muito bonitas e muito profundas. Por isso eu gosto da escrita do Ernest Hemingway. Gostei do livro e o que é que eu tenho para vos dizer mais? Como eu vos disse, é uma Special Edition. Porquê? Porque nesta Special Edition nós temos 47 fins alternativos que não chegaram a ver a luz do dia, porque temos aqui o fim real do livro e depois temos outros 47 fins que o Ernest Hemingway não sabia como terminar este livro e então andou por aqui a tentar várias opções até que chegou à opção final, que é a opção que aparece nas edições normais. E também temos uma data de nomes, de títulos.
Portanto, ele também não sabia que nome dar a este livro, A Farewell to Arms, Adeus às Armas em português. Por isso eu achei esta edição muito curiosa por isso, porque andei aqui a ler os vários finais e achei muita graça, porque alguns eram parecidos, outros tinham umas frases a mais, outros se calhar não tinham nada a ver. Gostei realmente da edição por isso, ainda bem que comprei esta Special Edition, e também achei muito curioso alguns dos títulos que ele tinha por aqui, que podia ter chamado ao livro e depois acabou por não chamar nenhum daqueles títulos. O que me leva a pensar que não foi nada fácil, se calhar, escrever esta história, ou pelo menos terminar esta história, ou pelo menos dar um nome a esta história. Não foi nada fácil, aquela cabeça andou ali a trabalhar imenso, ali a gastar neurónios para saber como terminar a história e que título lhe dar. Por isso, gostei da história, gostei do livro. Também li no mês de Abril, porque no mês de Abril é o aniversário da Batalha de Lalis, onde esteve o meu bisavô materno, Joel Rodrigues. Por isso, achei também que era interessante ler um livro da Primeira Guerra Mundial no mês do aniversário da Batalha de Lalis, e por isso achei que era a altura indicada e gostei da história, e depois comprei os outros dois livros do Ernest Hemingway e é isto que eu tenho para vos dizer sobre este livro. Não foi uma leitura 5 estrelas, mas foi uma leitura muito interessante, umas 4 estrelas muito consistentes. Depois li um livro em e-book, também de 4 estrelas, La Voz Dormida. Temos aqui um livro de uma escritora extremanha, eu acho que ela era de Zafra, se não me engano, entretanto já faleceu também muito jovem. E temos aqui um livro sobre mulheres que estavam presas na prisão de Benítez em Madrid. Esta prisão já não existe. Temos aqui uma época pós a Guerra Civil Espanhola. Eu gosto muito de tudo aquilo que está relacionado com a Guerra Civil Espanhola e com os anos seguintes, portanto tudo aquilo que aconteceu em Espanha nos anos a seguir à Guerra Civil Espanhola, anos também que coincidiram com a Segunda Guerra Mundial. E temos aqui história de várias mulheres, era uma prisão de mulheres, temos aqui histórias de várias mulheres e também das pessoas de família que as visitavam. Eu gosto muito deste género de livros, gosto muito de ficar a conhecer, como vos digo, esta época, estes anos 40 em Madrid. Foi muito interessante ficar a conhecer a história destas diferentes mulheres que se encontraram pelos mesmos motivos ou alguns motivos um bocadinho diferentes nesta prisão. Gostei muito que fosse dada esta voz às mulheres, elas às vezes um bocadinho se calhar esquecidas nas guerras, porque nós pensamos que as guerras são de homens, não é? Porque são os homens que estão na frente de batalha, que lutam, portanto se calhar as mulheres às vezes são um bocadinho esquecidas, por isso gostei muito que tivesse sido dada voz às mulheres. Mas não lhe dei as 5 estrelas porque no início andei um bocadinho perdida no livro, com os personagens andei um bocadinho perdida, e depois no fim, o fim não foi propriamente assim um fim charão, um fim que me conquistasse, não sei, achei o fim demasiado simples para a história que se estava a contar, e por isso acabei por lhe dar só as 4 estrelas. Também foi um livro que não era assim muito grande e que eu demorei imenso tempo a ler, também porque o mês de Abril foi o que foi e se calhar isso também influenciou um bocado, mas eu acho que mesmo que tivesse lido no outro mês, que se calhar a classificação ia ser a mesma, porque toda a intensidade do livro perde-se no final. Eu acho que o final não tem tanta intensidade, não é tão marcante como toda a história anterior, por isso é que eu só lhe dei as 4 estrelas. De 4 estrelas ouvi um audiobook, Arabs, 3000 Years of Peoples, Tribes and Empires, eu acho que é assim que é o nome do audiobook, mas também vocês têm aí a capa e podem ver o nome. Um livro que, como o próprio nome indica, nos fala sobre a história dos árabes, do povo árabe, destes vários impérios árabes, destes vários povos que falam árabe, e eu gostei muito da história na antiguidade. Gostei muito de saber como é que surgiu a língua árabe, como é que surgiu o povo árabe. É um livro que fala muito do idioma, que dá aqui várias explicações do árabe. E eu, como sou de filologia, portuguesa e inglesa, né, como sou linguista, gosto muito de tudo aquilo que está relacionado com os idiomas e com a explicação dos idiomas e com como é que surgiram as palavras, como é que o idioma evoluiu, por isso eu gostei mesmo muito. Eu lembro-me que de uma das partes eles diziam que havia imensas palavras para designar camelo, porque era uma realidade, não é muito presente na vida árabe. E então havia várias palavras que designavam camelo. Eu achei essa parte muito interessante, como vos digo, a parte em que falavam do idioma para mim se calhar foi das mais interessantes, mas também gostei muito da história da antiguidade, de onde é que apareceu o povo árabe, como é que este povo árabe se espalhou,
como é que existem vários países, né? Como é que falam todos árabe em vários países, mas são povos diferentes ou são tribos diferentes. Gostei muito dessas explicações. Depois o que eu senti foi que em relação agora aos tempos modernos, não é? Agora à atualidade, que não há tanta explicação. Não se fala tanto sobre aquilo que acontece no mundo árabe de hoje em dia. E acontece tanta coisa no mundo árabe de hoje em dia. Nós sabemos que acontecem guerras, acontecem conflitos, e se calhar a explicação é muito a explicação da antiguidade e não é agora a explicação da atualidade, e por isso é que eu acabei por lhe dar 4 estrelas. Era um audiobook gigantesco, mas não me aborreceu, não foi por ser demasiado extenso nem demasiado aborrecido, foi mesmo porque a atualidade é falada. Não sei, há tanto para dizer, eu acho que há tanto para falar, e se calhar por isso é que o autor se calhar também não se centrou muito na atualidade, porque senão se calhar teria que escrever um livro com a mesma quantidade de páginas que tinha para a antiguidade, se calhar para falar agora dos tempos modernos e de todos os conflitos que há com o povo árabe, ou com as tribos árabes, ou com os países árabes. Por isso se calhar eu acho que ele não se centrou muito na atualidade por isso, mas para mim essa parte também teria sido muito interessante, porque eu gosto muito de perceber tudo aquilo que está a acontecer no nosso século XXI e tudo aquilo que aconteceu, por exemplo, no século XX, e como tenho muito interesse em geopolítica, eu acho que essa parte acabou por ser pouco desenvolvida, e isso levou-me diretamente para as 4 estrelas e não para as 5. Depois ouvi outro audiobook de 4 estrelas, Too Good To Be True, um audiobook que me foi recomendado pela Dorinha Linda. Obrigada, Dorinha Linda, pela recomendação. Eu sei que ela adorou este audiobook. Eu não adorei pelo simples motivo porque a meio do livro, mais ou menos, eu já estava a ver tudo sobre esta história e acabei por perder um bocado, não o interesse, mas a história já não teve tanto interesse como tinha no início. É um audiobook com 3 personagens, 2 personagens do sexo feminino e uma personagem do sexo masculino. É muito interessante porque no audiobook temos 3 vozes diferentes, e isso é fascinante quando nos audiobooks as personagens têm vozes diferentes. Portanto, eu gosto muito dessa parte. Acho muito interessante e acho que dá muita riqueza a um audiobook. E temos aqui, portanto, 2 mulheres e um homem. Temos 2 casamentos. Temos 3 versões desta verdade ou desta história. E eu gostei de tentar perceber como é que estas 3 pessoas estavam interligadas. Porque até certa parte, se calhar, eu não estava a perceber muito bem, ou estava a achar que a história ia por um caminho e depois acabou por ir por outro. O que aconteceu foi que, como vos disse, chegámos a meio do livro, e a meio do livro isto fez-me assim um clique e eu percebi aquela ligação toda, e depois a partir daí foi a explicação da história, e se calhar a explicação foi demasiado longa, porque se calhar podia ter sido uma parte mais curta, e se calhar termos chegado a essa conclusão se calhar mais tarde no livro, e foi por isso que eu não lhe dei as 5 estrelas e que não me fascinou para as 5 estrelas, porque realmente quando cheguei a meio e isto me fez assim um clique e eu, foi por isso que... E a partir daí já era a explicação de tudo, e então acabei por perder um bocadinho o interesse. Ouvi até ao fim, sim, não deixei de ouvir, continuei a ouvir muito entusiasmada para ver se aquilo batia certo, se calhar, com o que eu pensava. Algumas coisas, alguns pormenores, se calhar não eram bem como eu estava a imaginar, mas confesso-vos que as resoluções de crimes demasiado cedo a mim tiram-me muita piada destes thrillers, e por isso acabou por levar só as 4 estrelas. Em seguida li um e-book, A Morte de Dario, de Nuno Nepomuceno. É um livrinho pequenino que só existe em formato e-book. Temos aqui 5 histórias passadas em Veneza, 5 histórias passadas numa mansão. Estas histórias vêm no seguimento do livro A Noiva Judia, por isso são ambientadas no mesmo cenário, remetem-nos muito para o livro da Noiva Judia. Eu tinha gostado do livro, não adorei, mas gostei muito do livro da Noiva Judia, e gosto muito da cidade de Veneza, que já visitei, que é uma cidade realmente diferente de todas as outras cidades, e tem assim uma magia muito própria. Por isso eu estava muito curiosa com estas histórias e gostei destes contos. São contos muito pequeninos, mas eu gostei destas histórias e gostei desta casa maldita, amaldiçoada, assombrada. Gostei muito desta casa, e realmente aqueles palacetes que nós vemos em Veneza, nós olhamos para eles e realmente ficamos com a ideia que podem ser assim estas casas muito misteriosas, e as pessoas que lá habitaram, como é que será que viveram. Por isso eu gostei muito destes contos, e também foi bom
para desanuviar um bocado das leituras que às vezes parecia que não estavam a fluir muito, e como o livro era pequenino, os contos eram pequeninos, acabou por ser assim uma leitura rápida e uma leitura que eu gostei muito de fazer. O último livro de 4 estrelas de que vos vou falar é War, Tales of Conflict and Strife, de Roald Dahl. Roald Dahl é o autor de livros infantis, como a Matilda ou Charlie e a Fábrica do Chocolate. Mas aqui temos um livro para adultos, não temos nada assim relacionado com os livros que ele escreveu para crianças. Temos um livro para adultos, temos um livro com uma história assim grande, uma espécie de novela, e depois alguns contos mais pequenos. E essa primeira novela é autobiográfica, portanto conta a experiência do Roald Dahl na Segunda Guerra Mundial como piloto aviador. E eu gostei muito desta experiência, porque são vários episódios. São episódios que ele conta quando saiu de casa, quando foi para a África trabalhar, e depois como é que se tornou piloto aviador, e teve aqui várias peripécias e várias aventuras. E eu gostei muito dessa parte autobiográfica, eu gostei muito dessa novela. Gostei mesmo de conhecer esta vertente, não é, da sua vida pessoal, porque eu conheci este escritor como escritor de livros infantis e não estava nada a visualizá-lo como piloto aviador e como grandes peripécias e aventuras na Segunda Guerra Mundial, mas como gosto muito de temas bélicos e de histórias de guerras, gostei muito de conhecer esta parte da Segunda Guerra Mundial. Não muito fácil, com cenários, por exemplo, como o Egito, como a Grécia, por isso gostei muito dessa parte. Os outros contos também são sobre guerra, também eu acho que têm ali uma inspiração um bocadinho autobiográfica, apesar de já não serem tão autobiográficos como é esta novela, que está no início do livro. Já não gostei assim tanto, gostei por estarem relacionados com a guerra, mas já não gostei assim tanto das histórias, já não me diverti tanto a ler o livro. Eu quando digo divertir, parece que isto é um bocado estranho, estou a falar de temas de guerra, mas é que tem aqui episódios que não estão relacionados com a guerra e que são realmente divertidos, como episódios, por exemplo, com cobras, porque imaginem, estamos em África, portanto imaginem tudo aquilo que pode acontecer no meio do mato. E por isso gostei mais da primeira parte do que propriamente dos contos em si. Gostei também mais de um conto ou outro do que propriamente dos contos todos, não fiquei propriamente fascinada pelos contos todos. Mas isso acontece sempre que é um livro de contos, há sempre alguns contos que são preferidos em relação a outros. Por isso gostei do livro, gostei de conhecer a parte da sua vida enquanto piloto aviador, que não tinha nada a ver com o escritor de livros infantis. E gostei sim da abordagem de alguns dos contos que estão aqui. Para terminar as leituras do mês de Abril, eu vou-vos mostrar o único livrinho de 5 estrelas do mês de Abril. Ainda bem que houve um livrinho de 5 estrelas no mês de Abril. Foi logo o primeiro livro que eu li no mês de Abril. E depois isto descambou totalmente. O mês até começou bem e comecei com muito ânimo e isto depois descambou totalmente. Não é que tenham sido leituras más. Leituras de 4 estrelas, com 4 estrelas consistentes, leituras que eu gostei de fazer, mas foram poucas leituras e por isso é que eu digo que não foi um mês assim muito famoso. Mas vou-vos então mostrar o livrinho de 5 estrelas. Estou-vos a falar de Frida Kahlo na biografia de Maria Esse. Eu já sabia que ia adorar este livro, por isso é que comprei. Gosto imenso da Frida Kahlo, de conhecer mais sobre a vida da Frida Kahlo, depois acabei também por ver o filme, como já falei no vídeo de filmes e séries do mês de Abril. E tenho em Évora a coleção de pintores da Taschen, não sei como é que se pronuncia. Tenho essa coleção inteira, um dos volumes é dedicado à Frida Kahlo. E eu gosto imenso do trabalho da Frida Kahlo, acho extremamente fascinante. Gosto imenso da Frida Kahlo enquanto mulher com a sua monocelha, acho que era uma mulher muito à frente para a época em que viveu. Eu acho que ela era mesmo muito à frente e se calhar por isso não foi tão compreendida se calhar naquela altura. Mas vou então falar deste livro. Este livro é interessante porquê? Porque temos aqui a biografia, que o livro é fascinante. Eu acho que em português é exatamente igual, eu tenho em espanhol, mas em português acho que é exatamente igual. Temos aqui a biografia da Frida Kahlo e temos aqui umas ilustrações da Maria Esse, que são simplesmente fantásticas. Ilustrações da Frida Kahlo e também ilustrações de quadros da Frida Kahlo. Eu adoro este livro, acho que o livro é realmente lindíssimo. E depois temos aqui, a própria maneira de contar a biografia é muito interessante. Gostei mesmo muito, eu acho que isto é fascinante.
E depois ainda por cima vi o filme, portanto isto foi assim uma sessão intensa de Frida Kahlo mesmo, tudo muito intensivo. Eu acho que este livro é mesmo fantástico. E depois aqui no fim explica, onde é que está, explica a parte dos quadros, as ilustrações que ela faz dos quadros da Frida Kahlo. Ai, o Diego Rivera, ele aqui consegue nas ilustrações da Maria Esta, consegue ser um bocadinho mais bonito do que era na vida real e do que era no filme. O Diego Rivera era horroroso. E então temos aqui a explicação com os anos e com os quadros que ela pintou, e depois temos também aqui uma reinterpretação da sua obra, também com muitas ilustrações, aqui em Paris, com muitas ilustrações. Eu achei realmente muito interessante este livro. Acho que o livro é muito giro. É um livro muito ilustrativo, tem muitas ilustrações realmente muito coloridas, muito bonitas, mas também os quadros da Frida Kahlo também eram assim, portanto esta interpretação que a Maria Esta fez da obra da Frida Kahlo eu acho que está muito bem conseguida. E como eu gostava muito da obra da Frida Kahlo e como gostava muito também desta parte biográfica da Frida Kahlo, desta vida tão sofrida, destas operações que ela passou, do acidente que ela teve, a vida com o Diego Rivera, que era, além de feio, era uma pessoa não muito interessante também na parte amorosa, porque aquilo era um pinga-amor. Por isso gostei mesmo muito de ler este livro, foi o primeiro livro que eu li em abril, um livro realmente de 5 estrelas, maravilhoso, que me levou depois para o filme, que me trouxe a pintura da Frida Kahlo. E agora tenho que ler o livrinho aquele que eu tenho lá na minha coleção, que eu queria trazer para aqui, mas não tenho espaço. É uma coleção realmente muito interessante, com obra de imensos pintores, eu não sei quantos livros é que são, mas são imensos, e é uma coleção realmente mesmo muito interessante. E gostei mesmo do livro e achei que ia ser um mês de leituras que me entusiasmavam, e depois isto foi-se perdendo, e depois o trabalho, e depois o cansaço, e depois a Covid. E realmente ainda bem que houve uma leitura de 5 estrelas neste mês de poucas leituras, de poucas páginas. Ainda bem que houve uma leitura de 5 estrelas para me animar um bocadinho e para me trazer este grande sorriso quando falo deste livro, porque realmente gostei mesmo muito de fazer esta leitura. E foi assim o meu mês de abril. Não é que tenha sido assim muito mau, agora fazendo esta retrospectiva não é que tenha sido assim mau, mas comparado com outros meses não foi assim um mês com tantas páginas lidas, não foi um mês assim com tanta emoção, com tantos livros de 5 estrelas, mas se calhar não foi assim tão mau como eu achava que tinha sido, não é? Agora que olho para trás, que fiz esta retrospectiva, se calhar não foi assim tão mau, mas tive já meses melhores neste ano de 2022. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros ou se têm curiosidade em ler algum deles, e digam-me também como é que foi o vosso mês de abril. Se foi um mês recheado de excelentes leituras, se leram pouco, digam-me tudo, porque eu vou gostar muito de saber tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar, eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!